Olá, meu caro amigo, meu caro irmão. Eu sou o monitor Eusébio, aqui do Núcleo de Teologia do IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, Núcleo de São João de Mantena e com extensão em São João do Manteninha. Nós estamos iniciando agora um novo assunto, que é a história da igreja. O livro História da Igreja que nós temos em mãos agora, ele foi escrito pelo professor David Rubens de Souza. Anteriormente tínhamos outro escritor para esse livro, agora é o nosso irmão e professor David Rubens de Souza. Nós vamos estudar na unidade 1 deste livro a Idade Antiga, a origem e desenvolvimento da Igreja. Nesta obra nós veremos o surgimento dos grupos heréticos que tentaram deturpar a fé cristã. Iremos estudar sobre as terríveis perseguições impetradas pelos imperadores romanos, que resultaram na morte de vários cristãos, e também abordaremos as controvérsias que surgiram dentro do próprio cristianismo. Então, vamos lá. Antes de começar a história da igreja, nós temos que entender o contexto social na qual ela foi formada, como ela surgiu. A igreja ela surgiu num contexto de dominação romana. Quando a igreja do Senhor Jesus ela iniciou, o império que dominava a terra, boa parte da terra habitada, era o Império Romano. Não que dominava-se o mundo inteiro, mas a Europa, o norte da África, parte do norte da África e parte também da Ásia. Nós vemos aqui o mapa de abrangência do Império Romano. Qual foi a importância, a importância deste império para nós? Eles criaram o alfabeto latino, que serviu de base para várias línguas, inclusive o português. O direito romano também serviu como alicerce para todo o sistema jurídico do Ocidente. Irmãos, no ano 27 a.C., né, logo após um período conturbado com o assassinato de Júlio César, Otávio lhe torna-se imperador de Roma. Otávio Augusto, né, inicia o governo com a tarefa de reconstituir o Estado e reformar a administração. Então, ele foi um bom gestor, um bom administrador e agiu com muita autoridade, colocou ordem e trouxe relativa paz. Uma das políticas do Otávio, aqui essa data aqui, tem que observar ela direito, né? Essa data de 63 a.C., a data de nascimento dele, no caso aqui, não é a data de governo de Otávio Augusto, tá bom? Tá certo. Ele criou uma política conhecida como que nós chamamos de pão e circo. Os historiadores chamam essa política de pão e circo. Por quê? O pão era aquela ração em cereais que cidadãos romanos recebiam, e o circo se refere, no caso, à diversão, aos espetáculos protagonizados no Coliseu. Lutas de gladiadores, corridas de bigas, parecem charretes, também, e outros tipos de espetáculo. Então, é algo bastante parecido com o que nós temos aqui praticados por alguns políticos nos dias de hoje, né? A diversão, juntamente com alguma assistência social em algumas épocas da história de vários países e do Brasil também, já aconteceu isso. Assistencialismo junto com diversão. Qual era a religião predominante em Roma? Na época, a Roma tinha muito de uma religião tradicional, aquela religião dos pais, aquela religião antiga de Roma, em que os pais seguiam e passavam para os seus filhos, qual se tinha deuses para várias coisas, Deus da guerra, Deus da chuva, Deus do transporte, Deus da mensagem, o mensageiro, tinha vários deuses. Mas existia também
no mundo um tipo de cultura que já tinha sido é, dispersada pelo o imperador não, pelo um grande governante, pelo Basileu, né, o rei, tipo o rei dos gregos, que antecedeu ao Império Romano. Os gregos, eles difundiam os seus modos de pensar, difundiram pelo mundo. Quando o Império grego, através de Alexandre o Magno, dominou boa parte do mundo que agora os romanos estavam dominando. Mesmo que os romanos tenham vencido os gregos militarmente, a cultura grega, a cultura helenística, porque os gregos eram chamados de helenos, essa cultura ela se tornou muito forte. Por quê? Através dos filósofos, através do pensamento grego e também da ciência e da própria análise religiosa. Alguns gregos, boa parte dos gregos, não abandonou sua religião por causa da filosofia. A filosofia, ela questiona, ela tem um caráter de questionativo, questiona bastante, ela leva as pessoas a pensar, procura dar explicações para a origem das coisas, para várias questões, e propõe soluções também. Então, existiam várias correntes de pensamento, nós vamos ver mais à frente como isso acabou até influenciando no cristianismo. Mas também existia aqueles filósofos que praticavam a filosofia, mas também cultuavam os deuses gregos, os quais os romanos rebatizaram, né, deram nomes diferentes e continuaram também cultuando alguns deuses gregos, juntamente com os deuses que eles já cultuavam. E o judaísmo? O judaísmo era a religião de Moisés, né, deixada por Deus para a lei de Moisés, nós chamamos de lei de Moisés, a religião seguida pelo povo judeu que habitava a Palestina e também habitava várias cidades do mundo, né, entre as mais importantes cidades do mundo conhecido, existiam comunidades judaicas, seguidoras da lei de Moisés, do Antigo Testamento, junto com os escritos e os profetas. A diáspora. O que é a diáspora? A dispersão, quando o povo é disperso. Logo após o exílio babilônio, ou no início, já no exílio babilônico, né? O povo judeu, o reino do sul, foi levado cativo para a Babilônia. O reino do norte, Israel, né, as 10 tribos, foi levada para a Síria. Então, esse ato de tirar o povo da região da Palestina e levar para o mundo, ser espalhado pelo mundo, nós chamamos de diáspora. No Brasil, nós temos exemplo de diáspora, a gente chama de diáspora africana. Nós recebemos negros escravizados da diáspora. Então, também a gente chama de diáspora quando os negros, os portugueses, os holandeses iam lá na África e pegavam os vários negros de várias tribos para vir trabalhar no Brasil e também em outras colônias da América. Os espanhóis também compravam e os holandeses, tinham até alguns judeus envolvidos neste comércio também. Mas os judeus da diáspora, eles foram espalhados por motivo de guerra, motivo de não pagamento de tributos à Síria, à Babilônia, por rebelião. Mas agora, espiritualmente falando, nós entendemos que foi uma ação de Deus para que o povo dele tomasse um rumo correto. Deus tinha um objetivo em espalhar o povo dele, que era o povo judeu. Nós vamos ver aqui como isso contribuiu para a propagação do evangelho. Quando o povo judeu estava espalhado pelo mundo, eles tentaram guardar a sua lei, tentaram seguir os mandamentos que então eles não tinham seguido lá na Palestina. Eles não tinham seguido, praticando suas idolatrias, as suas injustiças sociais, e Deus enviando os profetas e dizendo que iria espalhá-los, principalmente a casa de Israel, a casa de Efraim, o reino do norte. Então, esse povo que foi espalhado pelo mundo, eles passaram a procurar uma maneira de preservar suas tradições e sua lei, porque eles sabiam por que eles estavam fora das terras deles. Então aí que surgiu as sinagogas, que eram locais de estudos,
reuniões de cantar, estudar a lei de Moisés, a palavra de Deus também registrada pelos profetas e os salmos, e cantarem os salmos. De maneira, irmãos, que quando Cristo chegou na Palestina, enviado por Deus, qual era o contexto do mundo? O Império Romano dominando, cultura grega que proporcionava uma abertura de pensamento, uma certa receptividade para mensagens diferentes, para evangelions, boas notícias. Eles preparavam o povo para isso, a cultura grega ajudou nisso, e ao mesmo tempo o mundo, as principais cidades do mundo, nações do mundo, já tinham ouvido falar do Deus de Israel. Não de Jesus, porque ele não tinha vindo ainda, mas tinha ouvido falar do Deus de Israel, de maneira que quando um estrangeiro topava com um judeu e perguntava, mas por que vocês estão aqui? Por que vocês são tantos aqui? Por que vocês não estão na terra de vocês? Aí o judeu tinha que contar a história. É porque eu desobedeci nós desobedecemos ao Senhor e ele nos espalhou, porque ele falou que iria nos espalhar sobre a terra se nós não cumpríssemos as vontades dele, se a gente não fosse fiel, nós não fôssemos fiéis. Então, irmãos, essa diáspora, essa dispersão dos judeus pelo mundo contribuiu para preparar as nações para levar o conhecimento do Deus de Israel. As nações sabiam da história do Deus de Israel através desse povo disperso. Então Deus usou a dispersão, a perseguição, a guerra, né? Tipo assim, se o povo de Israel não cumpria no seu território sua função, se eles não louvavam a Deus da maneira correta, se eles não praticavam a justiça da maneira correta, se eles praticavam idolatria e não faziam a obra do Senhor na terra deles da maneira certa, Deus fez com que eles fizessem até missão fora da terra deles. Eles se tornaram missionários, mesmo sem querer, servindo como exemplo, né, para os demais povos, porque eles tinham que contar por que eles estavam lá. Eles, né, acabavam falando porque aí o povo ouvia falar de Deus, as nações onde eles estavam. Quando Jesus voltou, quando Jesus, né, chegou na Palestina, na região de Israel, já tinha um povo, já tinha um estado de Israel, tipo uma província de Israel, que estava em pleno funcionamento. E essa região da Palestina, ela era habitada pelos que voltaram da diáspora, dos que voltaram do cativeiro babilônico. Quem foi para o cativeiro babilônico? A tribo de Judá e Benjamim. Então eles já tinham voltado do cativeiro, ficaram 70 anos, mas ficou uma comunidade grande de judeus em Babilônia, outra grande em Alexandria, no Egito. Mas de maneira que já existia um grupo muito fervoroso lá na região da Galileia, da região da Idumeia, da região da Palestina, na região do atual Estado de Israel. E esse povo que voltou do exílio, eles não tiveram mais problemas, assim, eles não quiseram mais ser idólatras. Né? Eles não quiseram mais praticar faziam de tudo para ser zelosos com a lei do Senhor. Claro que tinha alguns que ainda tentavam negociar cargos políticos, como os saduceus, e negavam bastante a espiritualidade de muitas coisas da lei de Moisés. Eles não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em vida após a morte. Já os fariseus já eram extremamente zelosos. Vamos ver um grupo que já veio lá desde o cativeiro da Babilônia, e ele se fortaleceu lá quando retornaram para a terra, Israel, de maneira que eles já estavam extremamente arraigados e influentes quando Jesus chegou na região de Israel. Tínhamos também uma outra classe muito poderosa, que eram os escribas. A classe dos escribas se tornou muito poderosa porque quando estavam no exílio, eles foram os guardiões da lei de Deus. Os guardiões, aqueles que ensinavam, que foram responsáveis pelas cópias, pela transmissão, pelas paráfrases. Quando se pega os livros bíblicos escritos em hebraico, né, e se traduz para a linguagem popular, se faz uma paráfrase, não é uma tradução. É reescrever o livro com uma maneira mais simples. Então os escribas faziam isso
com os chamados, e recebeu essas paráfrases, receberam o nome de Targums, né? Então, os Targums são paráfrases para facilitar a leitura das pessoas, dos judeus que às vezes nem falavam mais o hebraico, né? Então, como hoje também nós temos paráfrases da Bíblia. A Bíblia na linguagem de hoje, a nova tradução na linguagem de hoje, ela é quase uma paráfrase, não é tanto uma tradução mesmo, porque ela é como se fosse alguém que leu o texto e escreveu de uma maneira bem simples, assim, parafraseando. Tínhamos também na época de Jesus já um grupo muito conhecido, com seus hábitos diferentes, que eram os essênios, uma comunidade que habitavam no deserto, na região de Qumran, próximo ao Mar Morto. Eles tinham vários livros, escreviam vários livros, faziam vários comentários sobre o Antigo Testamento, sobre o reino escatológico do Messias, aguardavam a vinda do Messias. Provavelmente João Batista era um essênio, porque ele morava no deserto, vivia no deserto. Alguns escritos da época dizem que João Batista ele era essênio, mas ele desentendeu com os essênios. Os essênios esperavam um Messias bastante político, queria vencer os romanos também. E João Batista já entendeu a espiritualidade na vinda do Messias. Ele entendeu da maneira que Deus queria que o povo entendesse, que é o Messias enviado para a remissão dos pecados. Nós cristãos entendemos assim. Samaritanos, os samaritanos já eram uma mistura de povo, né, que existia na terra da Palestina desde a época do cativeiro babilônio, desde a época do cativeiro assírio, na verdade, desde a época do cativeiro assírio. Quando o Reino do Norte foi levado, boa parte do Reino do Norte foi levado para a Síria, o rei da Síria deixou, então, algumas pessoas dos judeus, dos israelenses, da casa de Efraim, dos israelitas, na região de Samaria, e pegou alguns assírios e pessoas de outras regiões também e levou para Samaria, e misturou aquele negócio tudo. Os samaritanos, então, eles têm um Pentateuco próprio, o Pentateuco samaritano, com algumas pequenas modificações. Mas o nosso foco não é isso aqui agora. Quem eram os zelotas? Os zelotas eram bandidos, sicários, que eles andavam com uma arminha, um punhalzinho ali debaixo da roupa e quando tinha grandes aglomerações, eles não usavam álcool gel. Eles pegavam um punhalzinho e furavam os inimigos e enfiavam o punhalzinho debaixo da roupa novamente. Quem eram os inimigos deles? Cobradores de impostos, os puxa-sacos dos romanos, mas quem? Herodianos, saduceus talvez, eram todos aqueles que faziam alianças com os romanos e esses eram considerados inimigos dos zelotas. Uma pequena pausa. Irmãos, vamos aqui agora estudar o capítulo 2. Jesus e os discípulos, formação da igreja. O caminho foi preparado por João Batista. João Batista chegou apregoando, anunciando a chegada do reino de Deus. E a chave para entrar no reino de Deus seria o arrependimento. Arrependimento dos pecados. O que é pecado? É tudo aquilo que faz separação entre Deus e o homem, que fere a santidade de Deus, coisas que praticamos que ferem a santidade de Deus. Como era a comunidade primitiva? Na fase mais inicial, o movimento cristão tinha seu centro em Jerusalém, onde foi visto pelos judeus como uma nova seita. Os judeus, fariseus, saduceus, essênios, viram o cristianismo como uma nova seita, como um novo grupo prosélito, um grupo que procurava trazer seguidores, né, para os seus círculos. Qual era a característica inicial e principal dessa comunidade? Era a pregação da morte e ressurreição de Jesus e a anunciação também da chegada do reino de Deus e o retorno iminente de Jesus Cristo. Como esta comunidade era conhecida? Como Assembleia, Eclésia no grego, Assembleia de Cidadãos. Também eram conhecidos como os Nazarenos, os do Caminho,
tá bom? Paulo e a expansão do cristianismo. Agora nós vemos que a igreja, a história da igreja primitiva que eu estou falando aqui é de Jerusalém. Ela foi marcada por uma forte efusão do Espírito Santo, ações sobrenaturais e também alguns problemas logo no seu início, porque a igreja cresceu muito, teve os problemas de caráter de organização, mas foi organizado, né, com a instituição dos diáconos e à medida que a igreja crescia, os apóstolos consultavam o Espírito Santo, se lembravam das palavras de Jesus, né, e então faziam uma interpretação da lei de Moisés, que não foi abolida naquela época, não foi abolida com a vinda de Cristo, mas ela foi reinterpretada, ela foi ressignificada. Os princípios da lei ainda continuaram valendo. Então a igreja, os apóstolos, eles liam a lei. Por que eu falo isso? Porque todas as cartas, todos os escritos dos apóstolos têm citações do Antigo Testamento. Era a Bíblia que eles tinham. Então, quando eu estou falando de lei aqui, no sentido de todo o Antigo Testamento, eles faziam então as suas interpretações baseadas nos princípios, não na literalidade da lei, porque a igreja agora não era um povo que ia viver somente em Jerusalém, mas ela se espalharia. Então, a lei de Israel ela não se aplica, não se aplicaria a outros países, mas os princípios dela, sim, porque os princípios da lei que o Senhor concedeu a Israel são princípios divinos. Então, existia um grande perseguidor dessa comunidade inicial cristã, e o nome dele era Saulo, Saulo de Tarso. Ele era conhecido como Saulo de Tarso. Não que o nome dele era de Tarso, era conhecido por de Tarso. Então era o Saulo de Tarso. E então, na tentativa de perseguir, ele, como era zeloso pela lei, pela a sua tradição farisaica, ele queria então perseguir esse outro grupo que estava surgindo. Então, vocês sabem a história, né, do caminho de Damasco, quando ele foi perseguir os crentes que já tinham, da diáspora, né, os crentes que já tinham fugido para Damasco, ele foi, eu vou atrás deles, eu vou pegar eles. Pediu carta, né, ao sacerdote, sumo sacerdote, para perseguir eles. Então foi quando Jesus apareceu para ele e Paulo teve uma experiência de conversão e de perseguidor passou a ser perseguido, né? Então, aí, qual a importância do apóstolo Paulo, irmãos? O apóstolo Paulo foi aquele que era um profundo conhecedor da lei, conheceu os apóstolos, então ele aprendeu com os apóstolos. Alguns dizem que não, mas acredito que ele aprendeu sim, né? Mas ele já era conhecedor da lei, profundo, um grande homem nas escrituras sagradas. Aprendeu com Jesus, por meio de visões, Jesus falava com Paulo. Aprendeu com o Espírito Santo. E então ele conseguiu compreender a essência do Evangelho, a mensagem de Jesus, que era simples, não era difícil. Então, para Paulo foi fácil compreendê-la. Ele foi então procurando argumentos no Antigo Testamento e provar pelas Escrituras que Jesus era o Messias em todos os seus escritos. E também foi um grande organizador de igrejas. Então, das 3 viagens que Paulo fez, talvez ele fez uma quarta, é uma questão em aberto. Paulo, ele disciplinou a igreja, doutrinou, estabeleceu doutrinas locais também, e também doutrinas universais. Então Paulo, ele é para nós que não somos judeus, né, o apóstolo predileto, porque é aquele que facilitou para nós a compreensão do evangelho e das doutrinas cristãs. Agora vamos ver. Paulo, ele abriu muitas igrejas, fundou várias igrejas, estabeleceu presbíteros, como ele escreveu para Tito, também dizendo: Tito, eu te deixei em Creta para que estabelecesses presbíteros. Deu conselhos a Timóteo também para saber lidar com presbíteros, com os idosos, com os jovens. Ele escreveu sobre muitos assuntos. E então Paulo contribuiu muito para o crescimento do evangelho. Mas também não foi só Paulo que pregou no exterior. Quando a perseguição começou em Jerusalém, boa parte da comunidade, a perseguição, né, no caso,
perpetrada pelos fariseus, por próprios judeus, muitos fugiram para Roma. Aí Roma já não tinha muitos judeus seguidores do judaísmo de Moisés, mas tinha. Quase toda a cidade que os irmãos vão ver. Que chegava um cristão, já tinha sinagoga. É o que eu falei no início, no outro capítulo. Já existiam sinagogas, porque já tinham judeus lá, que já tinham sido espalhados já anteriormente por Deus. Deus já tinha preparado o povo para falar, ouvir pelo menos sobre ele. Então, quando cristãos chegaram já perseguidos, eles iam para a cidade, eram perseguidos, iam para outra, eram perseguidos. Então, eles foram indo de cidade em cidade. Então, eles não tinham como eles ter casa. Imagina a situação. Alguns tinham, outros não. Em algumas regiões do Império Romano tinha paz, em outras não. Paz para os cristãos. Mas onde que eles chegavam, a maioria dos lugares já tinham sinagogas de judeus que seguiam apenas o Antigo Testamento. Então era mais fácil deles se enturmarem e falarem sobre Jesus. Mas aí tinha aquele grupo que não aceitava, né? E o ciclo se iniciava novamente. Então a perseguição inicial foi por parte das autoridades judaicas. Os romanos não viam muito problema naquilo no início. Depois, quando os cristãos cresceram muito e aqueles judeus que se converteram começaram a converter não-judeus, começaram a pregar para gregos, para romanos, e romanos começaram a se converter, aí a religião começou a crescer muito e isso já começou a preocupar os imperadores. No ano 64 depois de Cristo, o historiador Tácito diz que no dia 18 de julho começou um incêndio em Roma. E o fogo teria durado 6 dias e 7 noites, e depois voltou a se acender em diversos lugares durante 3 dias mais. 10 dos 14 distritos da cidade foram devorados pelas chamas. Em meio a todos os seus sofrimentos, o povo exigia que se descobrisse o culpado, e muitos começaram a pensar que o próprio imperador havia ordenado o incêndio da cidade, de forma a ter a oportunidade de reconstruir Roma em um estilo mais esplêndido. Roma tinha muitas vielas apertadas. Talvez Nero quisesse modernizar. Só que, no fim das contas, a culpa caiu sobre os cristãos. Não sabemos, Nero colocou a culpa nos cristãos. Agora, por que que ele colocou? Né? Vocês podem pesquisar aí para descobrir. Império Romano e a perseguição aos cristãos do século I ao início do século III. Irmãos, há algo muito interessante para vocês entenderem aí. As perseguições que aconteceram durante o Império Romano não foi no Império inteiro. Perseguições previstas para acontecer no mundo inteiro habitado ou no Império Romano inteiro são aquelas previstas por João, o último apóstolo a morrer. Lá nos seus escritos, em Apocalipse, João fala da perseguição generalizada, porque João já estava sofrendo perseguição, mas não era em todas as regiões do Império. Está bem? Os irmãos têm que ter isso em mente. As acusações contra os cristãos. É tipo assim, os cristãos eles têm que se reunir escondido, né? E é aquele negócio assim, fulano, você viu falar que os cristãos comem sangue, bebem sangue? Eles comem carne de gente? Você viu falar? Você viu falar que eles casam irmão com irmã, cometem incesto? O irmão tal casou com a irmã tal. Eles comem tal de sangue, bebem um tal de sangue de Cristo, comem o corpo de Cristo. Um negócio diferente, esquisito. Então esses rumores que a gente fala na ceia do Senhor, eles se reuniam à noite. Nós vemos Paulo pregando até a noite, até que o Eutico caiu da janela, né, no lugar que ele estava pregando. Então, mas era maneira de se prevenir, por isso que os cristãos faziam isso. E o governo imperial ele não suspeitava somente dos cristãos, mas também de todos os cultos secretos. Os cristãos eles se recusavam a prestar adoração ao imperador, porque era o seguinte: você podia seguir sua religião, desde que você se prostrasse ou prestasse uma adoração ao imperador. Você quer ser cristão? Pode, mas presta adoração ao imperador. Aí você pode também. Era assim, você quer ser judeu? Então também preste adoração ao imperador e seja seguidor da sua religião. Mas os judeus, na verdade, os seguidores do judaísmo, eles tinham uma isenção nesse culto. Eles tiveram uma certa isenção por um longo período.
Então, os judeus, fariseus, saduceus, eles não queriam perder a liberdade deles, religiosa, e os cristãos, no caso, estavam atrapalhando, né? Por isso que eles também perseguiam, era uma das formas de perseguir, um dos motivos de perseguir os cristãos. Os cristãos preferiam morrer do que se prostrar perante o imperador. Ou perante, não que todo mundo ia lá se prostrar perante o imperador. Estava lá em Roma o imperador, mas tinha formas de cultos ao imperador nas grandes cidades. Existiam formas de culto que deveriam ser feitas. Quais foram os principais mártires cristãos? Nós temos, por exemplo, aqui o Inácio, nasceu no ano 35, morreu no ano 107 depois de Cristo, bispo de Antioquia da Síria. Antioquia era um centro de exposição das escrituras muito importante para o cristianismo, foi, né? Preso e lançado às feras. Se irmãos quiser indicação, tem uns livros, Os Mártires do Coliseu, tem tem também um documentário no YouTube, né, sobre os mártires do Coliseu. Temos várias histórias sobre perseguição, sobre os mártires lá no YouTube. Os irmãos podem assistir. Mas agora, quem que é a fonte principal que conta a história da igreja nos 3 primeiros séculos? É o livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, meu parente. Beleza? Bom, além da perseguição, a igreja, já no final do século I, a igreja ela surgiu dentro do judaísmo, né? Dentro dos ensinamentos do judaísmo, mas aí ela foi se separando do judaísmo. A partir que ela foi compreendendo, foi elaborando a teologia da ressurreição, da remissão dos pecados, uma doutrina da salvação, aí ela foi então se separando do judaísmo, porque não dava para conviver juntos, né, nessa questão doutrinária, dava para um respeitar os outros. Então, Cristo é o centro da pregação, né? Então, esses assuntos sobre Cristo, né, que inspiraram as comunidades cristãs, também contribuíram para o afastamento deles do judaísmo. Meus irmãos, agora nós temos aqui o assunto referente aos pais apostólicos. Quem são os pais apostólicos? Essa expressão ela vai designar aqueles cristãos da igreja primeva, né, da igreja primitiva, que foram conhecidos como autoridade. Eles foram herdeiros imediatos da tradição dos apóstolos de Cristo. Sucederam os apóstolos, assim que eles faleceram. Então, eles são então chamados de pais apostólicos. Temos aqui o Barnabé, existe até alguma epístola de Barnabé, existe epístola de Clemente, muito parecido com 1º ou 2º Coríntios. Tem também tem um escrito do pastor de Hermas, temos escritos de Pápia, uma carta de Pápias ou Papias, só que esses escritos desses pais apostólicos não entraram no Novo Testamento, né, porque a igreja teve os seus critérios para escolher, para confirmar, né? Clemente ela é muito parecido com Coríntios, só que não é possível provar assim a autenticidade de alguns desses escritos, porque teve algumas diferenças diferenças grandes entre as cópias, então eles não entraram no cânon do Novo Testamento. Mas são usados os documentos deles que eles escreveram são usados como fonte histórica. Não que eles que erraram, outras pessoas, né, adulteraram os documentos que eles escreveram. É, vamos ver, vamos ver. Os escritos dos pais apostólicos constituíram uma fonte primeira da tradição, uma tradição viva. O que é tradição? Tradição é aquilo que passa de pai para filho. As tradições no Oriente Médio, no mundo antigo, muitas vezes eram passadas oralmente. Só que, depois de certo tempo, a tradição passa a ser escrita.
passa a ser registrada. Então, boas tradições são registradas, às vezes más também. Então, os pais da igreja, eles ensinavam, tinha alguns que não escreveram, mas outros escreveram os ensinos deles, mas boa parte deles também escreveram, fizeram vários escritos, explanações, comentários, tá bom? Só que os livros deles não foram considerados para entrar no cânon sagrado, apenas como ajuda. Uma grande ameaça ao cristianismo foram as heresias dos recém-convertidos, principalmente daqueles que interpretavam a Bíblia de acordo com sua própria ótica, particularmente, né? Pegam um trecho isolado e colocam o eu acho na frente. A gente não pode interpretar com o eu acho. Nós temos que comparar textos com textos. Pegar vários assuntos, um assunto em vários textos. A doutrina da salvação, a salvação que Cristo perpetrou para nós. Nós temos que pegar vários assuntos, vários versículos que falam de salvação, para construir uma teologia, no caso, a teologia sistemática. A teologia da mordomia, nós como despenseiros, aqueles que tomam conta das coisas de Deus. Não vamos pegar um só versículo, vamos pegar vários. Quando você pega vários versículos em vários livros da Bíblia, para construir uma teologia, aí nós chamamos isso de teologia sistemática ou dogmática. Tá bom? Agora, quando nós estudamos um livro só o livro de Isaías, por exemplo, aí não é teologia sistemática, é teologia bíblica de Isaías. Teologia de Isaías. Se eu estudar só Lucas e Atos dos Apóstolos, é teologia lucana, teologia de Lucas. Entenderam? E a gente costuma chamar de teologia bíblica de Lucas, tá bom? Existe essa divisão entre teologia bíblica e teologia sistemática. Se vocês quiserem anotar, é bom isso aí. Anotar. O que é uma heresia? Interpretação, doutrina ou sistema teológico rejeitado como falso pela igreja. Teoria, ideia, prática que nega ou contraria a doutrina estabelecida por um grupo. Beleza? Tá gravando direitinho? Vamos continuar. Uma heresia muito perigosa foi a heresia do ebionismo. O termo ebionismo significa pobres. Os ebionitas, eles criam a salvação pela obediência à lei, rejeitavam os escritos de Paulo, já que Paulo pregava mais salvação pela graça, pela fé. Ele não criticou as obras, né? Porque a obra é complemento da fé, da graça. A gente pratica boas obras porque somos salvos, não para ser salvos. Então eles davam mais ênfase às cartas de Tiago e Pedro, porque Tiago e Pedro parecem que eles tinham um evangelho mais prático, mais voltado à prática. Paulo tinha um evangelho mais filosófico, mas não é que não tinha prática também, tinha sim. Só que Paulo ele pensava a doutrina, ele utilizava estruturas de pensamento muitas vezes helenísticas, se apropriavam de elementos helenísticos e mesclados com o judaísmo. Agora, Tiago e Pedro, eles faz assim, coisa prática, pá e pedra, era assim. Era mais fácil para as pessoas entender, compreenderem. Os problemas dos ebionitas, esse grupo que surgiu logo após os anos 70 depois de Cristo, para eles Jesus era um profeta humano sobre quem o Espírito Santo desceu lá no dia do batismo. Então ele era um homem e foi adotado como filho de Deus. Foi uma adoção, ele não foi gerado por Deus. Isso é o que o ebionismo dizia. Tipo alguns grupos de judeus messiânicos de hoje, não todos. Existem os grupos de judaísmo messiânico e alguns defendem essa questão de que Cristo foi adotado por Deus. Tá bom? O judaísmo messiânico são aqueles judeus que acreditam em Jesus, mas alguns acreditam como nós, outros acreditam de forma diferente. O gnosticismo foi uma luta ferrenha. Eles negavam que Jesus Cristo veio em carne e osso como eu e você.
E nós vemos até João escrevendo que aquele que nega que Cristo veio em carne, esse é o anticristo. Então, o gnosticismo negava isso. E era uma heresia muito perigosa, era um ensino muito forte, que influência de quem? Do helenismo, da helenística grega. Porque já existia, o gnosticismo já existia antes do cristianismo começar a ser pregado. Essa questão de que eles defendiam que a matéria tinha muitas coisas negativas, ruins na matéria. Então, Jesus Cristo não podia ter vindo em carne, porque a matéria é ruim. Jesus Cristo veio com aparência de carne, mas ele não era carne. Esse era um ensino gnóstico, que foi refutado, nós já vimos a refutação logo no início, já está escrito pelos apóstolos, né? João já alertando sobre isso. Então, meus irmãos, a igreja já nasceu combatendo a heresia. Ah, mas hoje, a igreja de hoje, não sei o que lá, os evangélicos de hoje, não sei o que lá. Irmãos, já tinha problema logo no início. Sempre teve problema. Agora, nós sabemos que a tendência é que o abandono da fé seja generalizado. Nos fim dos tempos vai ser algo generalizado. A apostasia vai ser generalizada. Olha os líderes gnósticos aí: Saturnino, Basílides, Cerinto, Valentino, Marcião. Marcião é o pior. Marcião deu trabalho. O Marcião, ele defendeu que existia um cânon dentro do cânon. Quer dizer, que a Bíblia não é a palavra de Deus. Tinha a palavra de Deus. Então, o Marcião sabia o que era a palavra de Deus e o que não era a palavra de Deus. Rejeitou vários escritos de Paulo. Não, de Paulo, agora vocês me desculpem aí que eu não estou lembrado se ele rejeitou os de Paulo ou não. Mas tudo que era referência ao Antigo Testamento, Marcião não gostava muito não, tá bom? Vocês podem pesquisar sobre o Marcião, aprofundar aí, que não dá para gravar as heresias de todo mundo. Não, é muita história, né? Existia também um movimento iniciado por Maniqueu. Ele era muito dualista, defendia a questão que Cristo era o representante da luz e Satanás das trevas. E que até isso aí ainda dava para tolerar, né? Mas agora quando eles começaram a falar que que os apóstolos corromperam o ensino de Jesus, né? Aí o trem aí pior ainda, ficou mais pior, aí já não tem como tolerar. Agora o maniqueu era o cara que representava os ensinamentos de Jesus da maneira mais pura, né? Segundo ele, segundo os discípulos de Maniqueu. Ah, e o corpo de Jesus era uma ilusão. Muitos grupos interpretavam aquela passagem que quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas e achou que era um fantasma, aí muitos pegavam aí. Ah, Jesus, tá vendo? Jesus era fantasma, não tinha um corpo de carne, não. Igual eu e você, não. Irmãos, capítulo 5 da unidade 1, a patrística e o império romano cristão. Bom, logo que começou no início do século II, quando a igreja se expandiu além das fronteiras do Império Romano, né, muitas cartas foram enviadas pelos apóstolos, depois pelos sucessores dos apóstolos, os pais da igreja, os pais apostólicos. As cartas começavam a ser enviadas de igreja para igreja. Aí uma igreja, tipo assim, falava assim: ah, chegou uma carta aqui de João. Aí a outra igreja falava: ah, copia. Eu vou mandar o dinheiro para você mandar copiar para nós. Tipo assim, ah, impressa para a gente copiar a carta. Então aí as cartas cópias foram sendo feitas, cópias de cópias e repassadas pelas igrejas. Então, só que aí alguns grupos hereges aproveitavam para quê? Nós vamos pegar e escrever umas cartinhas no nome de Clemente, no nome de Pedro, vamos inventar uns evangelhos de Barnabé. Ah, vamos pegar um evangelho, vamos inventar um da Maria Madalena e vamos tentar enfiar no meio dessas cartas verdadeiras. Então a igreja teve que fazer um trabalho de seleção, tá, para ter uma base doutrinária coerente e forte. Então foram feitos os concílios, né, ecumênicos de várias igrejas para se definir quais livros que comporiam já o que nós chamamos de Novo Testamento. A igreja montou o Novo Testamento? Não. O argumento ateísta diz isso. Agora, o argumento histórico vai nos dizer o quê? Que nos concílios ecumênicos
foram já definidos uma lista de livros já usadas pelas igrejas. As igrejas tinham listas de cartas dos escritos de Paulo, o que eles consideravam como inspirado. Eles tinham uma lista oficial desde a do século I, que passou para os pais apostólicos e já estava no século II e III. Então, essas listas que as igrejas sérias tinham, elas só foram confirmadas. E então, todas as igrejas que chegavam com a lista diferente, que veio diferente da tradição dos apóstolos, né, que veio passando dos apóstolos para os pais apostólicos e para os novos líderes, todas as listas diferentes eram descartadas. As listas mais utilizadas pelas primeiras igrejas, elas apenas foram confirmadas. Então, o que nós temos no Novo Testamento é uma confirmação daquilo que as igrejas já utilizavam, consideravam como livro sagrado, tá bom? Então não tem esse papo de que a igreja inventou isso aí. Pede prova para eles, né? Aí eles não vão ter prova, porque eles falam baseado no achismo e fazem acusação falsa. Não tem prova de que eles estão falando. Para rebater as heresias, surgiram os apologistas e polemistas. Os polemistas eles disputavam em público, né, as questões da fé. Os apologistas eles faziam discurso em defesa da fé. Apologia significa discurso em defesa, né? Uma defesa da fé, do que você acredita também. Não é só da fé, mas no sentido cristão é discurso da fé cristã. Da fé cristã. Então, qual a característica desses apologistas? Além da realização dos confrontos intelectuais do cristianismo com a cultura local circundante, eles criaram meios de passar fé de uma maneira fácil, principalmente no meio helenizado, com muitos sábios, né, gregos. E eles então aproveitaram não somente da Bíblia para criar os seus argumentos, mas também se apropriaram de da retórica, da oratória, da dialética grega, aristotélica, se aproveitaram do raciocínio lógico, indutivo e de várias outras ferramentas filosóficas e das ciências humanas para ajudar na elaboração de doutrinas e nos debates públicos em que eles se envolviam. Já no século III, o Constantino, século III, no ano 300 e pouquinho, então já é século IV, começando o século IV. Constantino, o imperador romano, disse que teve uma visão quando ele ia para uma batalha e se converteu, né? Agora não vou entrar no mérito da conversão dele, mas ele começou ele convocou concílios, o imperador convocou concílios, não foi o presidente de uma convenção de igreja. Quem convocou o concílio teológico foi o imperador, um líder político. Para quê? Para que se fosse formulado os credos da nova religião que estava tinha espalhado já pelo império. Então ele viu que era melhor estabelecer umas bases e os credos para evitar que novas interpretações já atrapalhassem a religião cristã que já estava bastante espalhada. Ele queria unificar o Império Romano. Ele viu que, como a religião cristã também estava no mundo romano quase todo, ele pensou o seguinte: eu vou aproveitar a religião cristã, vou fazer com que todos os cristãos pensem igual. Todos os cristãos vão seguir o credo, o mesmo credo. Todos os cristãos vão ter a mesma crença. Então, fazendo isso, eu vou unir todo mundo e eles vão parar de brigaiada e vai ter ajudar também aqui no Império, que vai parar de ter guerra entre grupos religiosos. Porque tinha. Um dos principais grupos que dava muito problema era o grupo do bispoário, né? Do arianismo. E que o arianismo defendia? Era um grupo muito forte já dentro do cristianismo. Defendia que Cristo era um ser criado. O ser criado mais elevado. O cristianismo que nós acreditamos que é expressado nos credos, no credo niceno-constantinopolitano, no credo de Atanásio, é que Cristo não foi criado. Cristo já era Deus antes de descer à Terra. Então ele era Deus, ele estava com Deus,
Ele é da mesma substância, da mesma substância de Deus, né? Então, Cristo não foi criado. Nós fomos criados. O ser humano foi criado, foi feito por Deus. O arianismo já dizia que Cristo foi criado, um ser criado mais elevado. E eles tinham muitos seguidores, tá bom? Teve guerras, irmão. Teve guerras entre os seguidores do arianismo e os seguidores, né, que não eram arianos. Teve guerra mesmo. Os crentes lá brigavam com espada na mão, matavam os outros. Nem sei se era crente de verdade, para matar os outros por causa de doutrina. Mas nós temos que entender a cultura da época também, né? Não podemos julgar um fato do século IV com a ótica de hoje. Eu tenho que entender a mentalidade da época para eu tentar fazer não um julgamento condenativo, um raciocínio, elaborar um raciocínio para entender melhor a situação. Aí os pais capadócios, Basílio de Cesareia, Gregório Nazianzo, Gregório de Nissa, afirmaram que a única divindade existe simultaneamente em três distintos modos, de Pai, Filho e Espírito Santo. É uma divindade só em três modos. Qual a importância dos pais capadócios? Vamos para os irmãos anotar. Reconhecimento da plena divindade do Espírito Santo, dando um passo decisivo para a declaração completa da Trindade. Irmãos, nós estamos estudando agora a doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, nós estamos estudando, ou paracletologia, a gente pode chamar assim também, no primeiro trimestre, nas Assembleias de Deus, estamos estudando sobre o Espírito Santo. Então, quem estiver me ouvindo e quiser participar, não for da Assembleia de Deus, fica com toda a liberdade. Todos os domingos nós vamos estudar a doutrina do Espírito Santo e com certeza nós vamos estudar sobre a divindade do Espírito Santo também. Se você não tem a lição, pode até comprar uma lição, ou comprar na internet, ou pedir algum irmão, pedir um irmão da igreja que ele vai até te dar essa lição. Os pais pós-nicenos do Oriente, bom, tínhamos duas escolas de interpretação muito poderosas, de interpretação bíblica. Eles interpretavam de maneiras diferentes, mas não chegaram a ser hereges, né? A escola alexandrina e a escola antioquena. A escola de Antioquia, eles faziam uma interpretação mais histórica e gramatical da Bíblia, para descobrir o significado. O que o escritor tinha em mente para aqueles que ele estava dirigindo a sua escrita. A escola de Alexandria, eles já faziam uma interpretação mais alegórica, usando figuras de linguagem, tentavam identificar o sentido, não o sentido histórico e gramatical, mas o sentido espiritual. O texto tem um sentido espiritual. Os pentecostais, hoje, tendem a seguir mais uma escola alexandrina, usa muito tipos, tipologia, alegoria. Os reformados, os herdeiros da reforma protestante, no caso, ditos reformados, luteranos, presbiterianos, eles têm uma interpretação mais histórica gramatical. Eles não ficam procurando espiritualidade em todo o texto. Tem texto que não está falando tá falando de coisa do dia a dia, está falando de boa convivência, de ética. Então eles interpretam assim. Só que às vezes todas as duas escolas de interpretação têm alguns probleminhas, tá? Tem um ponto negativo e tem um ponto positivo. Eu não posso espiritualizar texto que não é para ser espiritualizado, mas eu também tem texto que se eu for tomar o pé da letra, só como histórico gramatical, eu não vou conseguir entender algumas doutrinas. Então isso aí é assunto para a disciplina de hermenêutica do mês que vem. A gente entra nesses detalhes. Irmãos, no demais, ainda tem muitas coisas ainda, né, para nós falarmos. Queria falar mais um pouquinho agora sobre o monasticismo, para a gente terminar. Por causa dessa luta que existia entre carne e sangue, a carne é pecaminosa, nós temos uma tendência a pecar muito forte, a carne nos faz pecar, então nós vamos nos afastar da sociedade,
vamos nos afastar dos prazeres e vamos morar num lugar separado, no monastério, né? Aí que surgiu o que nós chamamos de monasticismo, né? Aí quando eu tenho pensamentos negativos, eu pego o chicotinho e começo a bater em mim, bater nas minhas costas, né? E fazer longos jejuns, penitências. Por isso que surgiu essa ideia de monasticismo, separação da sociedade. Agora, nós entendemos hoje diferente, né? Não é todo mundo que na Idade Antiga tinha um pensamento monástico. Nós pensamos que nós temos que conviver em sociedade para influenciar. Só que, irmãos, eu vejo tudo isso na ação de Deus também. Quando os monges ficavam lá no monastério, ficavam lá reclusos, eles tinham tempo para estudar e para traduzir. Eles fizeram traduções, várias traduções da Bíblia, várias cópias da Bíblia, e de maneira que nós temos muitos manuscritos antigos hoje preservados por causa da prática monástica. Aí quem que é considerado o fundador do monasticismo? O Antão. Não é um anta, não, é um Antão. Diz que ele ouviu a leitura do Evangelho em Mateus 19, 21. Se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres. Vem e segue-me, terás um tesouro no céu. Então ele interpretou isso aí como era para vender tudo e morar sozinho, ficar recluso lá no monastério. Amém? Que o Senhor Deus venha te abençoar e nos ajudar aí nessa caminhada, esse livro, né, na compreensão desse livro. E segunda ou terça-feira eu posto a aula do capítulo da unidade 2, tá bem? Que Deus venha abençoar a cada um dos irmãos.